Gente, bom dia para vocês, como vocês estão aí? Bem-vindos ao nosso dose diária de hoje. Eu hoje vou falar sobre autoescrita, tá? Por que eu vou fazer isso? Falar sobre autoescrita que eu quase nunca falo, mas vou falar sobre autoescrita porque essa semana agora, no final de maio, eu vou fazer um curso em São Paulo. Por conta disso, eu fiz uma live no Instagram para tirar dúvidas. E eu vi que tinha muitas dúvidas, muito mais do que eu imaginava que tinha. É óbvio, né? Porque na minha cabeça as coisas são mais encaminhadas, porque sou eu que estou pensando, mas então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para clarear algumas coisas e dizer tudo que não é autoescrita, sabe? Tudo que não é autoescrita. Tudo que perguntaram lá na live, eu vou tentar responder aqui também para ter um lugar para poder mandar as pessoas para cá para olhar e para não gerar confusão mesmo, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro, a autoescrita não é psicanálise. Eu não sou, aliás, é importante dizer, eu não sou psicanalista. Eu estudo psicanálise, eu faço psicanálise há muitos anos, eu sou analisante, enfim, e estudo psicanálise, faço cursos, estudei muito na faculdade, continuo estudando, me interessa muito, eu acho que a psicanálise fornece ferramentas pra gente que são muito importantes. A autoescrita não é psicanálise, não é isso. A psicanálise pressupõe duas pessoas, né? A autoescrita é uma prática pensada para que você faça sozinho na sua vida, na sua temporalidade, na sua experiência. Então é muito diferente, tá? Mas existem conceitos da psicanálise que são aproveitados para a autoescrita. Sim, verdade, mas não é psicanálise. Inclusive, essa é uma das coisas importantes da autoescrita, que é toda uma ideia de autonomia de si, de uma capacidade que você pode desenvolver de cuidar de si mesmo, de se autoconhecer, de se autoelaborar e não depender de uma outra pessoa e de passar sua vida inteira pagando dinheiro para uma outra pessoa, de novo, faço psicanálise, mas nem sempre é possível fazer isso, nem sempre é possível pagar. Tem clínicas sociais, clínicas de que você não precisa pagar e tal, mas, enfim, não em todos os lugares, mas isso é um outro assunto. Bom, não é psicanálise. A autoescrita não é budismo. Não é. Eu uso conceitos do budismo, especialmente do Zen budismo, japonês lá específico, especialmente a ideia dos koans e as estruturas linguísticas do budismo, do Zen, da lógica do Zen. A autoescrita, então, não é budismo, eu não sou budista, eu acho o budismo muito interessante, mas eu não sou budista. E também tenho críticas em relação ao budismo, mas de modo geral, acho o budismo um sistema de ideias, de crenças e de práticas muito interessante. Então, enfim, fatalmente tem coisas do budismo que entram lá. A autoescrita não é filosofia, não é um curso de filosofia. Não é uma linha filosófica, não é. Então você não precisa ter conhecimento de filosofia para fazer autoescrita. Não precisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É lógico que tem conceitos da filosofia que são deslocados para a autoescrita. Eu sou filósofo, então tem muitas questões da filosofia que são aproveitadas na autoescrita, muitas mesmo, tem uma ligação muito forte, especialmente com a filosofia antiga, especialmente com procedimentos do Sócrates, da maiêutica socrática, do processo de perguntar, até chegar a um encaminhamento sobre aquele conceito que está tentando entender. Então eu uso muito desse procedimento da filosofia, mas não é filosofia. Então, se você não entende nada de filosofia e pensa em fazer tal coisa, mas não tem nada disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As perguntas que a gente está utilizando, que utiliza na autoescrita, são perguntas que qualquer pessoa pode fazer sobre a própria vida. Ponto. Muito importante, a autoescrita não é um curso de escrita criativa, de desenvolvimento de técnica de escrita. Não é. Ele não é pensado para isso. Você não vai sair de lá com um aparelhamento para escrever roteiros, livros e tal e coisa. Isso não quer dizer, ele é um curso de autoconhecimento, de cuidado de si, de elaboração de si. Isso não quer dizer que você não possa desenvolver a sua escrita fazendo o curso de autoescrita. Claro que você pode, especialmente porque você vai construir uma instrumentalização para pensar sobre a sua vida, o que pode e deve e vai certamente ampliar ou desenvolver a sua escrita prática. E além disso, a autoescrita é uma prática. Ela tem uma ideia de uma ética e de uma prática. Ela tem uma ideia de um procedimento prático, de uma coisa que você vai seguir.
na sua construção temporal, mas que você vai seguir aquela prática. E isso é fundamental para quem quer escrever, porque a escrita é sempre uma escrita, no sentido de escrever livros ou roteiros e tal, é uma prática, né? Uma prática individual, pessoal e tal. Então é difícil de levar adiante por isso também, por conta dessa disciplina. Então a autoescrita ajuda muito nisso, acho eu. Acho que sim. Então pode servir. A autoescrita não é um método de meditação, especialmente. A gente, como eu já falei sobre o budismo, a gente usa ideias de processo de meditação, mas não meditação no sentido oriental ou mesmo do mindfulness, não é isso. É uma ideia, talvez tenha a ver com a ideia de meditação no sentido de pensar sobre, de meditar sobre um tema, como está dado na história da filosofia, desde lá de trás e tal, inclusive passando até pelo Descartes ali, a ideia das meditações filosóficas, mas a ideia de meditar sobre, pensar sobre, olhar. E aí a autoescrita tem muito uma ideia de aprender a olhar para as coisas. Então, o que é a autoescrita, depois de dizer tudo isso? A autoescrita é um conjunto de práticas e perguntas que te orienta e te ajuda a olhar a sua própria vida. Ela é dividida em algumas partes, ela tem algumas organizações lá, essencialmente tem a ideia, tem o objetivo de te ajudar a pensar sobre si, a elaborar a si mesmo, a cuidar de si no sentido grego, do cuidado de si como um conjunto de práticas que te dão possibilidade de olhar a sua própria vida. E aí a autoescrita faz isso, e por isso ela tem muita conexão com a filosofia, com um corpo de perguntas. Então, você tem uma dor, uma angústia, uma questão, lá está um entrave, uma coisa, então a autoescrita te fornece uma série de questionamentos sobre isso que se passa com você, para que você possa elaborar de maneira mais razoável. Esses questionamentos são temas da filosofia, mas é uma estrutura de construção de narrativa. Eu, além de filósofo, tenho um processo longo de escrita de roteiro. Então, na escrita de roteiro, na produção de narrativa, a gente usa um corpo de perguntas para determinar quem são nossos personagens e qual é a nossa estrutura narrativa. Então a autoescrita faz essa espécie de sinergia, de junção entre esses dois campos. Então a gente vai usar essas questões da filosofia aplicadas a essa maneira de construir narrativa que vem do roteiro, entendeu? Da construção. Então você está ali enfrentando um troço e você está, de modo geral, parado no conteúdo, sem conseguir processar ele. Então, a gente vai fazer etapas de perguntas sobre aquilo, perguntas para conseguir olhar aquilo sobre um outro prisma. Então, nesse sentido, essas perguntas são escritas, né? E isso tem muito a ver com o desenvolvimento de roteiro, com o desenvolvimento de narrativa, que é uma coisa que eu fiz por muitos anos, então, que fundou esse procedimento prático da autoescrita. E a outra coisa que tem na autoescrita que tem talvez a ver nesse sentido com a meditação, com o budismo e tal, é que ela é uma prática diária de escrita, de um pequeno texto que você vai escrever. Importante, a autoescrita não é a escrita de diários, não tem nada a ver com isso. A autoescrita não é escrever diários sobre a sua vida. Maravilha quem escreve diários, eu já escrevi muitos diários também, mas não é isso, não se trata disso. E é importante dizer que na autoescrita a questão não é reler o que você escreveu, a questão é escrever o que você está processando. Você não precisa reler, voltar lá e olhar de novo aquilo. É uma prática de escrita, não é uma prática de leitura de si, é uma prática de escrita de si, entende? Muito diferente. Então ela também não é uma escrita de diário. Então ela é isso, uma organização de conceitos da filosofia, essencialmente com técnicas da narrativa e da produção de narrativa, da produção de roteiro, da produção de histórias. Então você vai conseguir ser mais capaz de olhar as suas próprias histórias e olhar a si mesmo como uma história. Porque eu acho que a gente está enfiado num campo de narrativa sobre a nossa própria vida e a gente várias vezes não tem ferramentas para produzir essas narrativas e para perceber essas narrativas. Não é no sentido de contar a melhor história sobre si. Não, é de perceber que histórias que você está contando sobre si, que movimentos que você está contando. Nesse sentido tem a ver com a psicanálise, porque tem a ver com as produções ideais, fantasiosas e tal, sobre si mesmo. E com essas noções de sujeito que a gente tem. Por isso tem a ver com a psicanálise. Mas então a autoescrita tenta te instrumentalizar como conteúdo e como prática para você ser capaz de perceber as histórias que você está construindo. É isso. Resumidamente é isso. Então digam aí embaixo
se ajudou, quem tinha dúvidas, quem não tinha dúvidas. Essa semana a gente vai estar lá em São Paulo, tratando disso, nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho. E depois a gente deve seguir, vou vir aqui para o Rio de novo, ir para Belo Horizonte, e assim vai seguir. Eu fico muito feliz de fazer esse curso, porque é uma coisa que eu estou elaborando há muito tempo, e partilhar com as pessoas é muito legal. É isso, tá? Se inscreve no canal, curte esse vídeo se te interessou, ajuda isso a fazer pra gente, pro canal é importante, comenta, partilha, lê os comentários. É isso, vamos seguir tentando realmente elaborar nossa própria vida e pensar o que a gente pode fazer com ela, e não simplesmente viver no automático, né? Tá bom? Obrigado, gente. Amanhã eu volto com mais uma questão recebida de alguém.